Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18º, Muitos chamados, poucos os escolhidos, pelo expositor Alexandre Machado, do Centro Espírita Luz e Caridade. Paz e alegria, queridos irmãos. Nós queremos agradecer o convite da casa para esse estudo, mas antes, façamos a nossa prece. Jesus querido, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudarmos as lições sublimes do Teu Evangelho e que possamos, Senhor, relembrá-las, a fim de colocá-las em prática em nossa vida. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós hoje estamos aqui para conversarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí nós vamos trazer alguns trechos que selecionamos desse capítulo para as nossas reflexões na noite de hoje. E vamos começar com o item Parábola do Festim das Bodas, em que nós temos a seguinte passagem evangélica, que fala sobre um festim de bodas, uma festa de casamento. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. E aí nós temos o seguinte comentário de Allan Kardec. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas.
Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. E nós também, irmãos, somos constantemente convidados a conhecermos as leis divinas e as sublimes lições de Jesus através da doutrina espírita, seja por meio de mensagens, de estudos, de palestras, de leituras, músicas, vídeos e de tantas outras formas. E isso nos possibilita trilharmos o caminho da evolução rumo à felicidade verdadeira. Não essa propaganda enganosa que às vezes vemos por aí no mundo que nos cerca. Porém, muitas vezes nós infelizmente recusamos esses nobres convites por estarmos ainda muito preocupados com os aspectos da vida material, esquecendo-nos de que somos, na verdade, espíritos imortais. A nossa essência é espiritual e, portanto, os verdadeiros valores que realmente importam e que deveriam nos interessar de perto são os valores espirituais, os valores morais, os únicos que levaremos conosco após a nossa desencarnação. E prossegue ainda Kardec. Depois acrescenta, se referindo a Jesus, Depois Jesus acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. E assim realmente ocorreu com o cristianismo, tendo o trabalho inesquecível e fundamental de Paulo de Tarso, que ficou conhecido, e não foi à toa, como o apóstolo dos gentios, que eram aqueles não-judeus, porque Paulo justamente se preocupou em divulgar o cristianismo, as lições do Evangelho de Jesus, não apenas para o seu povo, os judeus, os hebreus, mas para outros povos que eram povos pagãos, politeístas, que acreditavam em vários deuses. Mas ele percebia a importância de levar a mensagem cristã para essas pessoas, a ideia monoteísta do Deus único para esses povos. E assim também com o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo e que foi trazido pelos Espíritos, e daí ser a doutrina dos Espíritos, à Terra, para ser colocado ao alcance de todos, através do trabalho tão importante do nosso amado codificador Allan Kardec. E tanto o cristianismo, o Evangelho de Jesus e o Espiritismo nos trazem o convite à renovação moral, renovação de pensamentos, sentimentos e atitudes e ações no nosso dia a dia. E acerca dessa parábola, diz ainda Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo: no entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é,
ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. E nós vemos, portanto, irmãos, que o traje nupcial citado na parábola simboliza a pureza de coração, a reforma íntima, a prática das leis divinas, dos ensinos de Jesus, a vivência do seu evangelho e também dos princípios espíritas. Lembrando que o lema do espiritismo, como Kardec cita aqui, fora da caridade não há salvação, ressaltando a importância e a necessidade da prática da caridade. Lembrando que a caridade é o amor em ação e movimento, e que essa caridade deve ser material e moral. Isso nos faz nos lembrarmos de uma frase que vimos certa feita estampada numa camisa que dizia: é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus, que é outra coisa, que é uma proposta bem diferente, muito mais profunda, que exige realmente uma elaboração íntima de cada um de nós. Porque há mais de 2000 anos, Jesus nos convida a seguirmos seus passos luminosos, mas infelizmente poucos realmente se predispõem a isso. Daí essa frase. Prosseguindo no Evangelho, nós temos um outro item bastante importante também, que é a porta estreita, em que nós temos a seguinte passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E temos o seguinte comentário de Kardec: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Portanto, com relação à porta larga, justamente por ser larga, essa porta, dita porta da perdição, nela cabem multidões de avarentos, coléricos, depravados, exploradores, maus, hipócritas, corruptos, invejosos, arrogantes, vingativos, mentirosos, desonestos e por aí vai. E o caminho que conduz a essa porta larga da perdição é um caminho enfeitado, atrativo, fascinante, muitas vezes prazeroso, mas um caminho em declive, em descida, levando a regiões inferiores, sombrias, de dor, de sofrimento. Daí a necessidade de tomarmos bastante cuidado
e estarmos constantemente vigilantes para não adentrarmos essa porta larga da perdição a que se refere Jesus. Já a porta estreita, apertada, e que é conduzida até ela, um caminho também estreito que conduz até ela, um caminho árduo, difícil, é justamente a porta estreita e o caminho estreito da vida, sobretudo da vida cristã, e que pressupõe trabalho, disciplina, cooperação, fé, persistência, solidariedade, renúncia, esforço constante no bem, vigilância, conforme citamos anteriormente, de pensamentos, sentimentos e atitudes, e ações e atos, auxílio fraterno, ânimo, coragem, piedade, confiança em Deus. E é justamente esse caminho estreito e essa porta estreita, difícil de transpor, árdua, que conduz à evolução. Seria o símbolo do caminho evolutivo e, consequentemente, a felicidade real, legítima, verdadeira, aquela que, uma vez conquistada, jamais nos será tirada. E aí nós vamos para o assunto seguinte, bastante reflexivo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E começa com a citação de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que é justamente: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E temos ainda uma outra passagem narrada nos Evangelhos de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, portanto, um pouco mais à frente dessa anterior, mas também citada no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. E aí nós temos alguns comentários de Allan Kardec sobre esses dois trechos evangélicos. Sobre o primeiro trecho, Kardec nos diz: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. E essas palavras de Kardec nos fazem lembrar
uma colocação de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando ele nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, e eis que se fez uma realidade nova. Portanto, a proposta do Evangelho, do Espiritismo é essa, de vida nova com Jesus, de ser cristão, de ser espírita verdadeiro. E Kardec mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Os Bons Espíritas, no capítulo anterior a esse, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos, ele define o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou, ao menos, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, ou seja, aquela luta diária e interna contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, contra o homem velho que ainda reside em nós, com vícios, imperfeições, maus hábitos, para que possa brotar de nós o homem novo, o homem renovado em Cristo Jesus, o homem espiritualizado. E Kardec comenta sobre o outro trecho evangélico, da questão da construção da casa na rocha e na areia. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre, nos lembrando que o Evangelho de Jesus contém palavras de vida eterna. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. E isso, meus irmãos, vale também para as nossas vidas, que devem ser alicerçadas com base no Evangelho de Jesus, através da vivência, da conduta genuinamente cristã. E aí nós vamos para o penúltimo item, o penúltimo assunto que nós queremos trazer desse capítulo 18 para as nossas reflexões na noite de hoje. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. É o título. E aí se inicia com um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, em que Jesus coloca: muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E Kardec, mais à frente, faz o seguinte comentário sobre esse trecho, sobre esse versículo de Lucas. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não as pratique, é certamente culpado. Precisamos nos lembrar, portanto, meus irmãos, que a nossa responsabilidade é proporcional ao nosso conhecimento. É do tamanho do conhecimento que nós possuímos,
e acumulamos ao longo do tempo. Portanto, o conhecimento espírita nos traz não privilégio, não deve ser motivo de orgulho, de vaidade, mas sim de responsabilidade. Responsabilidade de fazermos aquilo que deve ser feito, de realmente procurarmos ter uma conduta coerente com os princípios espíritas que conhecemos e que abraçamos, para que realmente esse conhecimento espírita ele possa ter uma utilidade, uma validade prática nas nossas vidas e não se tornar um mero discurso, palavras vazias, mas sim palavras carregadas de sentido, sentido moral, que sejam um apelo não apenas à razão, mas também ao sentimento. E com esse sentimento, o desejo de mudança, de renovação, de transformação. Diz ainda Kardec: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. E não é à toa que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, se as praticardes, nos mostrando a importância fundamental de aliarmos teoria e prática. Não basta teorizarmos, precisamos vivenciar todos esses conhecimentos e ensinamentos que vamos adquirindo ao longo da nossa existência, a cada mensagem, texto espírita, o livro que lemos, a cada estudo ou palestra do qual participamos, a cada vídeo espírita ao qual assistimos, música espírita que ouvimos e refletimos, enfim. Tudo isso precisa nos impactar interiormente e esse impacto precisa se traduzir em ações, atitudes coerentes com isso. Portanto, o Evangelho de Jesus e o Espiritismo constituem para nós um chamado à reforma íntima, à transformação moral. E diz ainda Kardec: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. E aí nós nos lembramos de uma frase do Espírito Joana de Ângeles, dirigido a nós espíritas e que nos dá a dimensão dessa responsabilidade, quando ela diz que o espírita deve ser uma célula sadia no organismo canceroso da sociedade, nos mostrando bem o nosso papel enquanto agentes de transformação da sociedade em que vivemos a partir da nossa autotransformação. E o último assunto que nós trazemos, que é o último assunto desse capítulo, já na parte das instruções dos espíritos, é pelas suas obras é que se reconhece o cristão, e que é uma mensagem do espírito Simeão, recebida na cidade de Bordeaux, na França, em 1863. E esse espírito diz o seguinte:
Será bastante trazer a librê do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Librê seria um uniforme, um traje, uma veste, e no sentido figurado se refere à aparência. Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Ele nos deixa claro que não basta apenas se dizer cristão, mas é preciso efetivamente ser cristão, ter atitudes verdadeiramente cristãs no nosso dia a dia, na nossa vida diária, na nossa vida de relação com os outros. E ele coloca ainda, o último trecho que a gente quer trazer é o seguinte: e depois procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore, a árvore do cristianismo e da vida, que ele se refere anteriormente, e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Portanto, Simeão nos faz esse convite, o convite para compartilharmos as bênçãos do Evangelho e do Espiritismo com todos os que necessitam, todos os que têm fome de conhecimento libertador que a doutrina espírita nos oferece. Lembrando, como diz um ditado, uma ação vale mais do que 1000 palavras, porque a palavra até convence, mas apenas o exemplo arrasta. Tanto que Jesus, que é o nosso guia e modelo, arrastou multidões com os seus exemplos luminosos, amorosos, e é a ele que devemos seguir. Lembramos ainda de uma frase de Francisco de Assis, que também nos traz responsabilidade, quando ele diz: vê como vives, talvez tu sejas o único evangelho que o teu irmão sabe ler, nos trazendo a responsabilidade de nos tornarmos, através das nossas ações, das nossas atitudes cotidianas, cartas vivas do Evangelho de Jesus, no dizer de Paulo de Tarso. Portanto, irmãos, que nos esforcemos por viver Jesus em nossa vida diária, até o momento em que poderemos afirmar com toda propriedade, como outrora o fizera Paulo de Tarso: já não sou mais eu quem vive, de agora por diante é o Cristo quem vive em mim. Muita paz. E nesse momento, elevemos novamente o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, agradecemos por essas lições preciosas do Teu Evangelho e que possamos realmente trazê-las para a nossa vida, para o nosso dia a dia, através das nossas atitudes. Sê conosco, Senhor, agora e a cada passo de nossa jornada evolutiva. Graças a Ti, Senhor. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 8 de março, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, pela expositora Márcia Matos, do Centro Espírita Isaac Lima. Aguardamos vocês!